Bem, olá, amigos. Mais uma vez nos reunimos aqui para uma sessão de estudo e hoje nós vamos estar tratando do livro Pensamento e Vida, o capítulo que se refere ao auxílio. Mas antes disso, vamos fazer uma prece para que a gente possa melhor sintonizar com os amigos espirituais e, acima de tudo, com Jesus, nosso Mestre. Bastando que fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento a Jesus, nos referindo a Ele da melhor maneira que nós entendemos Ele, a figura dele, a presença e também a aparência, como nós o vemos. Então, nesse momento, Ele não está num local distante, Ele está junto de nós, diante de nós. E assim nós pedimos, querido amigo Jesus, mais uma vez nos reunimos para que possamos estudar acerca dos assuntos, dos temas relacionados com o vosso Evangelho, com, o, com a doutrina dos Espíritos e também com o conhecimento sobre a vida espiritual, que hoje, no caso, é trazido por Emmanuel, na lição que vamos estudar. Pedimos, querido Mestre, para que possamos ser abençoados com o entendimento, com o auxílio dos amigos espirituais que nos assistem e que tantos outros se reúnam conosco para que possamos juntos aprender de forma intuída, de forma que possamos melhor absorver esse conhecimento da noite de hoje. Obrigado, querido amigo Jesus. Obrigado, amigos espirituais. E iniciamos assim a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, conforme foi dito, hoje nós vamos estar tratando do tema do capítulo 23, auxílio. Então, nesse momento, nós vamos compartilhar a tela, né? Estamos compartilhando e vamos, assim, entendendo um pouco do que significa o capítulo 23 do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Bom, a gente não custa lembrar que esse livro, Pensamento e Vida, que foi escrito no ano de 1958, através da psicografia de Chico Xavier, e o espírito, o autor espiritual, Emmanuel, né? Ele nos traz uma cartilha, que é uma cartilha que aqueles que têm a capacidade, ou que tiveram a capacidade de ter o entendimento para reencarnar, puderam ter acesso a essa cartilha. Eu, francamente, não sei se eu tive acesso a essa cartilha, senão talvez eu tivesse um melhor entendimento da vida desde mais cedo, né? Desde bem cedo. Então, são tópicos que nos ensinam ou nos orientam como melhor ter a experiência da reencarnação aqui. Então, hoje, nesse capítulo 23, vai tratar do auxílio, e é bastante interessante, porque o auxílio, nós estamos falando de ajuda, nós estamos falando de como se auxiliam, né? Ou como nos auxiliam, como nós auxiliamos. Nós vamos entender isso através do estudo. Então, a primeira, nós vamos, para melhor aproveitamento, entendemos que a gente lê parágrafo por parágrafo e busca melhor entendimento. Apesar de ser uma lição, um capítulo muito curto em extensão, ele tem um conteúdo bastante grande, bastante útil para nós. E é necessário que a gente realmente possa entender melhor. Então, o primeiro parágrafo fala: auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida de nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. Então, ele começa dizendo, olha, por que nós não auxiliamos de forma espontânea? Porque assim nós vamos estar refletindo, imitando a vida divina, né? E a gente usar esse auxílio através de nós, né? E com isso a gente vai dilatando os nossos valores, vamos nos engrandecendo,
à medida que a gente vai tendo esse impulso de auxiliar, à medida que a gente vai auxiliando as pessoas. Então, isso nos leva assim, a lembrar, né? Isso nos lembra Jesus, quando ele fala, o meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, o que significa? Que Deus, nosso Pai, através da natureza, através dos espíritos que conquistaram a superioridade, através desse mecanismo da vida, trabalha incessantemente. Então, nós temos essa oportunidade de imitar a Deus no sentido do trabalho constante. E o trabalho é justamente a benefício dos outros, do próximo, é servir. Então, Deus, como mais uma prova de amor, do amor infinito que ele é, em verdade, ele vai, ele trabalha e fornece e supre tudo no universo. Então, nós estamos aí recebendo o tempo todo, estamos sendo auxiliados o tempo todo. Basta imaginar, puxa, que mundo é esse que a gente foi colocado? Olha que maravilha quando a gente percebe a beleza, o funcionamento desse mundo, desse planeta. E nós estamos falando só do planeta, mas se a gente for um pouquinho mais adiante no sistema solar, vê como ele funciona tudo direitinho. E tudo isso a benefício da nossa experiência aqui na Terra, ou da nossa vivência, seja como encarnado, orbitando, existindo, habitando este planeta. Então, nós fazemos parte de um sistema solar, esse mundo que aqui está, que também tem outros mundos, que são outras moradas, né? Na casa do Pai, como Jesus diz, e depois esse sistema vai compor galáxias, uma galáxia que depois vai compor outra, e aí vai aquela infinidade, e aí nós estamos falando do universo. Então, olha a importância que Deus, nosso Pai, nos dá quando Ele nos auxilia num local tão, assim, tão bonito, tão bem feito, tão bem engendrado, um mecanismo muito, muito bem feito para que ele funcione, e nós aqui tendo essa experiência. Então, basta isso para a gente já se sentir agradecido por tamanho auxílio que vem de Deus, nosso Pai. Então, por que não fazer o mesmo? Por que não auxiliar? Então, esse é o convite na primeira frase, no primeiro parágrafo da lição desse livro, Pensamento e Vida. E aí, mais adiante, ele fala, olha, a eterna providência é o reservatório do amor infinito. É isso que nós falamos. Deus é amor infinito. Então, essa providência divina, isso que ele nos auxilia, isso que ele nos oferece, é infinitamente, é infinito, não tem, é um reservatório imenso, que nós não temos a capacidade de avaliar. Então, como nós demos o exemplo que sai daqui do planeta, em termos assim de conhecimento, né, da ordem de grandeza, passa pelo sistema solar e aí vai cada vez mais se ampliando até o universo. E dentro dessa administração de amor, né, é a eterna providência atuando. Então, a eterna providência é o reservatório do amor infinito em doação permanente. É como se é uma fonte que não cessa nunca, que vem de Deus, né? Solicitando canais de expressão que o distribuam. Então, esse amor precisa de canais para que seja distribuído, aos quais provê com matemática previsão. Aí a gente fala, mas como seria isso, né? Como que seria? Bom, primeiro o planeta, com tudo que está aqui, com tudo que está de vida aqui, né? E essa vida toda, ela está sendo esse canal. A gente pega animais, aves, insetos, e a gente vê como eles buscam
contribuir com a multiplicidade, com a diversidade da vida. Então, esses animais, aves, peixes, insetos, eles estão trabalhando a benefício da distribuição da vida, né? De fazer com que essa vida seja a mais diversa possível. Então, é isso que esse reservatório de amor precisa, que busca canais que o distribuam, que distribuam esse amor. Então, além desses animais, tem as plantas, tem o vento, tem todo o mecanismo que está fazendo isso, está distribuindo, está fazendo com que esse amor chegue em todos os espaços, que preencham todos os espaços. E nós também somos parte disso. Nós devemos estar fazendo isso, auxiliando, porque esse reservatório de amor, ele solicita esses canais. E quando ele fala que provê com matemática precisão, e não precisa ir muito longe para a gente saber disso. A gente vai e pega as estações do ano. Que precisão que é! A cada determinado tempo mudam as estações. E as estações são tão bem colocadas que a gente passa de primavera, verão. Então, veja só, está subindo a temperatura. Outono começa a baixar, inverno, que aí abaixa muito mais, né? E depois, de novo, primavera, e sobe. Olha como essa precisão matemática existe. As horas do dia, o sol nasce sempre no horizonte, não falha um dia. E é justamente esse sol que começa a vida. Através do sol começa toda a vida, que alimenta as plantas, que alimenta os animais, que nos alimenta. Então, é toda essa precisão matemática mesmo. Então, a gente vê o ciclo da chuva, né, das águas, no que se refere à chuva, evapora a água, fica lá em cima na forma de nuvens, e aí vem o frio, condensa aquela água que cai na forma de líquido, e aí vai trazendo vida. Olha que coisa! Então, os canais que a providência divina se utiliza para que esse reservatório de amor seja distribuído, seja levado a todas as partes. Como é que vamos fazer com que a chuva, ou melhor dizendo, a água que está aqui embaixo, vá parar no topo das montanhas e fique na forma também de reserva de água, para que depois possa, durante as estações quentes, aquilo derrete e vem na forma de rio. Olha como a gente é privilegiado de ter todo esse mecanismo à nossa disposição. Não precisamos ter uma grande bomba de bombeamento de água para levar lá para cima, para que depois vá para os lugares mais altos e vá descendo de novo. Imagina o custo disso, imagina o tamanho disso, quando que naturalmente a natureza nos oferece. Então, a providência divina, ela está o tempo todo auxiliando, né? E os exemplos estão aí, totalmente, assim, distribuídos, para que a gente possa ver. Então, agora vem o conselho, né? É necessário, porém, estejamos de atalaia, né? De vigia, no celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai, dando incessantemente dos bens de que Ele nos enriquece. Que não sejamos empecilhos, que a gente esteja sempre vigiando isso. Precisamos promover isso, esse auxílio. Precisamos auxiliar a natureza também, dentro da inteligência que nós temos, segundo a inteligência que nós temos, que também é uma dádiva, porque a gente vem com o potencial do desenvolvimento da inteligência como uma forma de auxílio já, e nós vamos tendo as oportunidades e vamos
nos melhorando e vamos cada vez mais progredindo. E a gente pode interferir na natureza, mas de maneira positiva, de maneira que ela venha a não sofrer danos. Mas, claro que, infelizmente, nós estamos agindo o contrário. Olha, se a gente pegasse essa cartilha e realmente viesse com ela, tendo a consciência da existência dela, das lições, e aplicássemos aqui. Então, realmente, tudo leva a crer que a gente não recebeu essa cartilha, talvez por não ter competência, ou então a gente não estudou o suficiente para trazer para cá essas lições para que a gente pudesse aprender. Estou falando em termos de humanidade, né? Aí, seguindo, ele fala: quem observa os princípios da eletricidade não ignora que o fluxo constante da força para a consecução, para a obtenção, né, dos benefícios que ela produz, reclama, exige um circuito completo. Se não houvesse polos positivos e negativos, não disporíamos do favor da luz e do movimento. Então, ele está lembrando a gente, dá uma olhada na energia que nós tiramos da tomada que está na parede de nossas casas. A gente vai lá e espeta uma tomada, um plug, e aí nós vamos ter luz, aí nós vamos ter um liquidificador, que é esse movimento. Então, a energia que precisa para tudo, para uma sala de cirurgias, né? Para um local onde possa produzir mais e mais alimentos. Então, a gente entendendo que a eletricidade precisa de todo esse trabalho, esse fluxo constante, para que chegue até nós e, a partir disso, tenhamos o movimento, luz e movimento. Olha agora, nós estamos no meio da noite. Não no meio, mas no início. Mas o Sol está no outro lado da Terra. Está escuro lá fora, mas não tão escuro assim, porque essa mesma energia, essa mesma eletricidade permite com que nós estejamos aqui, assim, como se estivesse na luz do dia, enxergando cada coisa que está ao nosso alcance, ao alcance da nossa visão. E aí a gente está interagindo. Nós estamos aqui, através do auxílio da eletricidade, falando de lugares muito distantes, alguns no mesmo país, alguns em outros países. E nós estamos aqui, tendo, assim, o auxílio da eletricidade. E ela tem todo um caminho, todo um fluxo para que possa atender às nossas necessidades, as nossas necessidades, para que possa nos auxiliar. Quem conhece igualmente o manancial sabe que a água, para manter-se pura, exige escoadouro. O que quer dizer isso? A água estagnada cria moléstias, enfermidades. E o manancial, né, que é uma nascente, uma fonte de água, ela, para se manter limpa, ela tem que estar constantemente trabalhando. Ela tem que estar constantemente escoando essa água, né? Então, toda obstrução, por isso mesmo, significa inércia e enfermidade. Então, ele está dando o exemplo da água, mas quantas coisas nós temos como exemplo de energia parada? Quantas coisas nós temos, por exemplo, em casa, que nós não usamos e aquilo fica? Não, fica lá. Um dia, quem sabe, eu vou usar, mas está lá, seja no guarda-roupa, seja no armário, seja onde for, o tipo de utensílio, ou de roupa, ou de calçado, que a gente sabe que não vai usar, ou que pelo menos não tem previsão de uso. Então, é energia parada, que poderia estar sendo trabalhada, movimentada, se tivesse em uso por outras pessoas que tivessem, por exemplo, a necessidade. Então, tudo que está estagnado, que não está escoando, tem chance, tem oportunidade, é candidato
a estagnação. Então, nós podemos até dizer, o conhecimento que nós temos, se nós não empregamos, é energia parada também. Então, nós precisamos estar o tempo todo sendo elementos, sendo, assim, fatores de movimentação, né? E fazer com que se trabalhe. Agora, quanto à lei do auxílio, né, que ele se refere, permite a solicitação. Então, sim, devemos pedir. Dentro da lei do auxílio, podemos pedir, podemos e devemos pedir auxílio. Quantas vezes nós não fazemos isso através da prece? E é o pedido de auxílio que nós precisamos. Agora, mas determina a expansão para que a ajuda não desajude. Então, nós temos que pedir, recebemos ajuda, recebendo ou não, nós temos que expandir isso. Nós precisamos que esse auxílio siga adiante, para que a gente tenha essa ajuda e não a desajuda. Então, é uma oportunidade que nós temos quando ele fala isso aí. Peça, você vai receber, mas também passe adiante o auxílio, porque é necessário fazer essa expansão. E aí ele faz um outro exemplo, internamente, o sangue nosso, o sangue que não circula, gera necrose, a morte, que traduz cadaverização dentro do corpo vivo. Então, essa mesma energia que não é utilizada, ela vai nos fazendo mal, vai nos trazendo essa necrose, como ele fala, as doenças. Então, é importante que a gente realmente passe adiante, que a gente auxilie, recebe e passa adiante. O homem que saiba governar muitos bens reunidos, então esse que tem essa consciência e essa inteligência de governar, de administrar muitos bens que ele tenha, construindo com eles a base do trabalho e da educação de muitos, oferecendo oportunidades a outros. É como uma represa atuante, uma represa que trabalha, é uma represa que gera benefícios, né? No campo social, missionário do progresso, que as leis da vida nutrem de esperança e saúde, segurança e alegria, ao passo que o detentor de numerosos bens sem qualquer serventia para a comunidade é um sorvedouro em sombra à margem do caminho. Usurário infeliz, que as mesmas leis da vida cercam de angústia e medo, solidão e secura. Então, o que ele está falando aí de egoísmo, as pessoas, nesse segundo caso. O primeiro é aquele que oferece, aquele que trabalha, aquele que movimenta essa energia, que constrói, oferecendo trabalho, oferecendo educação. Então, esse é aquele que está se utilizando dos bens que foram colocados em suas mãos para que ele governasse, para que ele administrasse. Já aqueles que têm muitos bens e utiliza para si próprio de forma egoísta, ele está sendo, como ele falou, um usurário infeliz, né? Que cercam ele de angústia e medo, solidão e secura. Então, é muito, muito interessante isso, porque quando a gente faz esse uso, esse bom uso daquilo que temporariamente está sob a responsabilidade nossa, então nós estamos sendo muito positivos, estamos contribuindo com o progresso individual, progresso coletivo, progresso da humanidade. Ah, mas talvez eu seja muito pequeno. Não, ninguém é pequeno quando se trata de fazer esse benefício para o todo, auxiliar.
para que possa trazer o progresso. Então, aquilo tudo que está em nossas mãos, pouco ou muito, é um bem temporário. Nós somos usufrutuários disso. Então, nós temos que lembrar que cedo ou tarde nós vamos devolver tudo isso, porque ele só nos serve enquanto nós estivermos aqui na nossa experiência reencarnatória. Expirou o prazo, acabou o nosso tempo aqui, nós retornamos exatamente para o plano espiritual, exatamente como nós chegamos, sem nada, absolutamente sem nada. Somente o espírito, acompanhado do perispírito, é claro, né? Mas quando nós reencarnamos, não temos absolutamente nada, nem corpo a gente tem. Começou ali aquela divisão celular que começa de uma célula fecundada. E aí aquilo vai crescendo, crescendo, sendo orientada por nós mesmos, e aí é o primeiro bem que a gente tem, o nosso corpo físico. Um bem temporário, porque também nós vamos devolver. Aí quando a gente vem e alguém que nos auxilia a entrar no mundo, que são normalmente os nossos pais, né, que nos emprestaram também aquilo que é parte deles, materialmente falando, e permitiu que nós tivéssemos um corpo. Depois nós temos o acolhimento, o auxílio por parte deles. A exemplo do Criador, que é esse manancial infinito, esse reservatório infinito de amor. E aí nós vamos acumulando, nós vamos detendo material, matéria, para que a gente possa ter uma experiência reencarnatória que seja vencedora. Então nós vamos, passo a passo, a gente vai obtendo coisas, mas são empréstimos. É tudo temporário, porque depois, lá no fim da vida, quando a gente já se separa do corpo, que não suporta mais a vida, essa vida nossa que é tão dinâmica, né, tão forte, mas o corpo, ele tem uma vida útil. Então, cedo ou tarde, ele já não vai mais oferecer condições de que a gente continue a vida, seja qual for o motivo. Aí a gente deixa o corpo e deixa todos os outros bens que nós um dia obtivemos como empréstimo para que a gente pudesse viver aqui. Então a gente volta exatamente da maneira com que com que chegou aqui. Deixamos a experiência terrena sem absolutamente nada, exceto uma experiência rica, um contato com pessoas que nós amamos, a oportunidade que nós tivemos, e se bem aproveitada, de nos aproximar ou reaproximar de nossos inimigos. Então, é isso tudo que conta. Então, todo esse auxílio vem em nosso favor para nosso benefício espiritual. E aí nós retornamos e deixamos tudo para trás e nos preparamos depois de fazer a análise, né, fazer saber exatamente qual foi o resultado que nós tivemos, fazer uma avaliação de que foi nossa vida e nos preparar para uma próxima oportunidade. Então, esse é o processo. E quando a gente vem para cá, a gente já teve todo um auxílio para poder chegar aqui. E depois, quando a gente retorna, depois de ser auxiliado, tão auxiliado em tantas oportunidades, nós retornamos para o plano espiritual e somos auxiliados no nosso retorno. Sempre. Então, nós nunca estamos sós. Nós estamos sempre envolvidos com aqueles que normalmente têm até mais capacidade do que a gente para que possa nos auxiliar. Então, temos que saber governar toda essa matéria, essa riqueza material, os bens materiais, desde o corpo
até aquilo tudo que a gente junta, né, que a gente acumula, que possa ser fator, uma alavanca de auxílio para todo essa humanidade que está buscando justamente o crescimento espiritual, naturalmente. O amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. Olha só, o que nós recebemos está diretamente ligado àquilo também que nós oferecemos. Então, é como se a gente fosse um manancial, né? Como a gente viu aí, uma fonte que a gente é alimentado e passa a alimentar outro. Então, esse é o amparo que recolhemos, o auxílio de que somos alvo, corresponde ao auxílio que dispensamos. E o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Olha que coisa bonita. Então, a gente vai cada vez mais aumentando, crescendo o nosso potencial para que a gente seja, o potencial de sermos mais e mais úteis. Que coisa, né? Como a gente, como fica fácil esse entendimento de que nós estamos aqui exatamente como Jesus falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, se ele, um espírito de tão alto gabarito, tão elevado, veio aqui para servir, por que nós temos que ser diferentes? Ao contrário, nós temos que ser exatamente isso, servidores, sermos úteis, fazer o bem, ampliar o auxílio. Um mundo melhor, um mundo regenerado, é um mundo de oportunidades. Então, um oferece oportunidade a outro, aos outros. Então, nós vamos estar oferecendo oportunidades. Por quê? Porque através das oportunidades, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo. E isso é importante, porque é o que exatamente estamos fazendo aqui, aprendendo. Nós não nos demos conta disso ainda. Ana Paula, você levantou a mão, porque eu só vi aqui um flash aqui. Se tiver alguma observação, pode falar. Não, Luiz, tá tudo bem. É eu que bati aqui sem querer. Tá bom. Tá. É que eu não consigo enxergar totalmente, mas eu vejo um flash aqui, vem uma indicação aqui. Mas tá bom. Então, que a gente possa realmente ser útil e propagar esse auxílio, ser instrumentos, ser mecanismos de auxílio. Lembremos-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo, partindo da gente, né, ao próximo, sem o tambor da vaidade a estimular-nos o exclusivismo. Olha só, o tambor faz barulho. O tambor, ele realmente ele se faz anunciar, né? Então, que a vaidade nossa não seja anunciada, que a gente possa fazer né, oferecer auxílio, o socorro que venha de nós mesmos, né? Refletindo o que Deus faz conosco, auxiliando a nós. Então, é importante que a gente não faça isso com alarde, né? Então, é atrair os reflexos, né? sem fazer todo esse alarde, é atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam e que, igualmente em silêncio, se deslocam ao nosso encontro, prestando-nos assistência efetiva. Então, é como se tornássemos um ímã que, da mesma maneira que nós agimos,
atraímos aqueles que agem de igual forma. Então, sem fazer alarde, sem bater o tambor, né? Olha o que eu estou fazendo, olha que maravilha, olha como eu sou bom, né? Nada disso, né? A coisa fazendo bem assim, de forma anônima, tranquila, sem alarde. Então, nós vamos estar exemplificando e vamos também estar proporcionando oportunidades para que outros ajam igual e que possam nos assistir também igualmente. Então, quando estivermos conscientes disso e quando a gente tiver nesse nível evolutivo, o mundo vai ser um mundo de cooperação, de auxílio mútuo. Nós vamos estar simplesmente refletindo a ação de Deus, as bênçãos de Deus para conosco. É a gente aproveitar ao máximo isso que nós falamos desde o começo, esse mecanismo todo que está a nosso favor, seja do planeta, seja a forma com que ele age, as estações, o ciclo das águas, a interação com todos os animais e insetos e peixes e aves, enfim, tudo isso de forma sincronizada, mas de forma assim promovendo o bem coletivo. Então esse é assim, o que é realmente o auxiliar, o que ele vai resultar, o que esse auxílio vai trazer para nós. Ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação. Olha quantas oportunidades. A gente ajuda com sentimento, a gente ajuda com ideias, a gente ajuda com a palavra, com a ação. Ajudar a todos e melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Então, é como se trouxéssemos para nós todo esse benefício de tudo isso que acontece quando existe esse auxílio. Então, nós estamos atraindo para nós isso. Então, como o outro anti-exemplo que a gente viu, né? Que as pessoas serem egoístas e mantiverem tudo com eles, vai atrair para ele o quê? Como foi falado, né? A secura e a insegurança. Então, qual o tamanho do escudo? Qual o tamanho, qual a altura do muro, né? Do arame farpado que nós vamos ter que cercar em torno de nós para nos proteger? Quando lá fora existem tantos que precisam de auxílio, né? E nós aqui aprisionados, né? No nosso egoísmo. Então é isso que ele fala. Quando a gente ajuda, seja de que forma for, a gente invoca a nosso favor esse apoio da vida, esse apoio da sociedade. E essa sociedade que vai estar cada vez mais se melhorando. Puxa, mas eu não vejo isso, eu vejo o contrário. Não, você está vendo uma fase, um momento da humanidade, mas ela está caminhando para o auxílio mútuo, para o respeito, para o amor ao próximo. Então, cedo ou tarde, nós vamos ter notícias de que tem muito mais gente auxiliando do que virando as costas ou se escondendo no egoísmo. Então, é um processo que está em movimento. É um processo que tem... Vocês imaginem como que deve ser o plano espiritual auxiliando a nós todos, a essa humanidade, esse plano espiritual superior, querendo o nosso bem, buscando nos auxiliar de maneira que a gente vá em direção a isso que nós acabamos de falar, né? A essa convivência pacífica, esse amor ao próximo, esse estágio evolutivo que a gente tanto almeja. Nós que temos consciência disso agora, já temos consciência disso. Então, a gente busca exatamente esse estágio evolutivo, né?
Agora, estamos longe ou perto disso? Não importa. O que importa é que nós temos um grande exercício a fazer, uma oportunidade de exercitar esse auxílio, né? Que está na cartilha que a gente deveria ter recebido quando chegasse aqui. Ou se recebeu, não deu lá muita importância. Ou não está hoje aplicando aquilo que aprendeu, né? Falando em termos de oportunidade, né? E, finalmente, não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, isso é muito importante. A doutrina espírita, ela é um bom exemplo disso. Ninguém paga para receber esses ensinamentos. E se está pagando, não está correto, porque aquele que está vendendo não está agindo de forma correta. Porque isso é parte do nosso aprendizado, né? E se a gente auxilia sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, é o nosso pedido de auxílio, de ajuda a Deus, que nos responde invariavelmente com a luz da cooperação e do suprimento. Olha que bonito. Então, a gente prestando essa ajuda de forma desinteressada é o nosso pedido de auxílio a Deus, que vem, a resposta vem, que vem como? Na forma da cooperação e do não faltar nada, do suprimento. Então, é do trabalho ao próximo e do não faltar nada. Eu separei, bom, com isso a gente termina aqui, né, o capítulo, mas eu separei uma lição do livro Fonte Viva, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a lição 122. O livro Fonte Viva é parte da coleção de alguns livros, são 5 livros de Emmanuel, que com mensagens, e são mensagens que iniciam com um trecho do Evangelho, né? E depois ele discorre, aproveitando esse trecho, ele discorre. Então, eu separei aqui, porque ele vem muito a calhar, apesar do título não ter muito assim, tem e não tem, né? A ver com o nosso estudo, mas é a lição 122, o título é Entendamo-nos. Tem uma citação da primeira carta de Pedro, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. E aí Emmanuel discorre. E vejam como ele cabe, como ele realmente faz, assim, diapasão, né? Faz em sintonia, né? com esse capítulo do livro Pensamento e Vida. Não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da vida pública. Com isso, ele está dizendo a dependência ou a interdependência que nós temos, o auxílio que nós recebemos de pessoas que a gente nem sabe que existe. Quando a gente passa na rua, limpa, a gente não sabe quem foi que limpou, mas alguém limpou, alguém auxiliou, alguém tornou aquela rua, não sei se dá para dizer isso, caminhável, né? Que dá para percorrer ela, porque ela está limpa, né? Ou o alimento que chega na nossa mesa, nós não temos a mínima ideia de quem foi que plantou aquilo e que aquilo veio, quantas pessoas estiveram envolvidas, mas teve o auxílio de muita gente que vem em nosso benefício, em direção a nós. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviço
gerando a riqueza da experiência. Olha que interessante, aquilo que nós entendemos da lição, da lição auxilia do pensamento e vida. Nós somos uma comunidade que depende um do outro. Nós nos auxiliamos uns aos outros. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Então, depende de cada um. Então, não tem uma grande transformação que não tenhamos parte nisso, responsabilidade nisso. Seja uma transformação positiva ou negativa. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra, no rumo da felicidade perfeita. Aqui ele está dando a receita para a gente. Quando a gente respeitar o nosso trabalho, dar o valor para o nosso trabalho e também dar o valor incomensurável ao trabalho do próximo, ou seja, um trabalho maior ainda do que o nosso, um resultado, uma importância maior, então nós vamos estar a caminho de um planeta feliz, de uma humanidade feliz. Para isso, porém, é necessário que devotemos a assistência recíproca com ardente amor fraterno. Então, é importante, é necessário que um auxilie o outro, que tenha essa assistência recíproca. Seremos compreendidos, pulei aqui. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Então, tudo aquilo que a gente fizer, seja algo singelo, seja rudimentar, seja pequeno, ou seja muito grande, que a gente faça com amor, que a gente deposite ali toda a atenção, toda a qualidade que nós podemos oferecer para aquilo. Não importa a atividade. Isso a gente às vezes se esquece. Não vamos fazer nada por obrigação. Então, quando a gente for fazer qualquer coisa, que a gente coloque todo o empenho naquilo, todo o amor, toda a dedicação, porque isso vai afetar alguém. Se somos professores, então a gente colocando amor, empenho naquilo, aqueles que estão recebendo a lição vão poder ter muito, muito de resultado. Se é o médico que vai falar com o paciente, que vai examinar, então ele fazendo aquilo com amor, com carinho, né, com respeito, certamente o resultado vai ser outro. Se o pedreiro vai fazer um muro que ele precisa fazer, se ele coloca toda a atenção, todo o cuidado que ele precisa ter, vai ser motivo de orgulho para ele e para aquele a quem contratou o serviço. Então é isso, qualquer que seja o trabalho, que nós possamos dedicar toda a atenção, todo o carinho, tudo aquilo para que possa ter o melhor dos resultados. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende e do próximo e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Ele vai perceber isso. Ele vai ter conhecimento disso, do auxílio que ele está oferecendo. Aquele que está sendo, que está recebendo esse auxílio, ele vai certamente identificar. Ele vai perceber a nossa dedicação. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam, e eles nos responderão com o melhor que possuem. É muito similar à frase que nós lemos do Pensamento e Vida. Então, a gente oferece e a gente vai ter em troca
também a retribuição. E, finalmente, o capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Como essa lição do Fonte Viva, ela está em sintonia, como ela está tão bem assim, unida, né, a essa lição que nós acabamos de ver. Então, era esse o recado que a gente tinha para a noite de hoje, dessa lição do Pensamento e Vida, lição número 23, que é o auxílio. Então, que ninguém tenha dúvidas, depois do nosso estudo, depois das palavras de Emmanuel, que a gente pôde entender, assim, mais trocado em miúdos, né, do quanto nós somos auxiliados e a nossa tarefa e a nossa necessidade de auxiliar o próximo, a benefício do todo, né? Muito bem, esse era o recado de hoje. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Uau, que silêncio, né? Eu não sei se é de meditação, ou de vergonha, ou de, sei lá. Enquanto você falava, Luiz, primeiro boa noite, que eu cheguei atrasada. Boa noite, Dani. Me vem em mente como se fôssemos uma grande engrenagem, né? A humanidade toda como uma grande engrenagem, e onde cada parte é essencial para o funcionamento, e que a gente deve ter muita consciência do nosso papel, né? E da forma com que a gente se porta no mundo, né, para que a gente possa contribuir de uma boa forma, né, para que a gente possa alcançar o progresso, porque é para isso que a nossa engrenagem vem funcionando, né? É o nosso progresso, é o progresso do nosso próximo e, consequentemente, a melhora do mundo onde a gente vive, né? E foi À isso. medida que a gente vai progredindo, encarnação, pós-encarnação, a gente vai tendo consciência disso, Dani, que você falou. Uhum. O grande problema é que nós hoje ainda não temos o conhecimento, mais do que o conhecimento, sabe? Como é que a consciência do que nós Sim, estamos fazendo aqui. A é gente não verdade. tem isso em mente. É Eu, triste isso, porque aí nós nos distraímos com tantas outras coisas, coisas que são úteis, coisas que não são úteis, é tanta coisa que a gente não percebe. O que nós estamos fazendo aqui? Né? é E, verdade. e a gente, e assim, com tantas oportunidades, né? Esse auxílio de que a gente, né, viu, assim, ele está presente o tempo todo. É Sim, algo é que está como se aqui. fosse o óleo, né? O óleo dessa engrenagem, né? Exatamente, está aí o tempo todo. E vem assim de uma fonte de amor. Sim, Tudo, pode ver, as coisas total. que vêm. Se a gente for pegar, por exemplo, filhos, né? Olha que oportunidade que a gente tem de aprendizado. Então, é uma oportunidade que vem para a gente, né? Então, é uma coisa. Outra, a arte. Nossa, como a gente se desenvolve, né? Os valores que a gente tem, a cultura, o conhecimento, e assim vai. É tanta coisa, sabe? O trabalho, né? É, dá para relacionar aí e vai relacionando e não vai ter fim. A gente realmente é alvo de muita atenção.
somos sim. privilegiados. É uma pena, E, né? Só que a gente ainda não despertou para isso, né? Mas vai, né? vai, como você mesmo diz, a gente está no caminho, né, Luiz? E fica, a gente, é, quando a gente se deixa, né, deixa que o egoísmo, que a vaidade fale mais alto nas nossas atitudes, né? Como a gente se, se desequilibra, né? E desequilibra tudo, né? Que a gente sabe que a nossa postura em relação aos outros é que vai gerar o equilíbrio ou não, né, da nossa existência. E, e essa dificuldade que a gente tem, né, de abrir a consciência. E também, quando a gente encarna, é muito difícil, né, Luiz? Porque a gente se vê mergulhado na matéria de uma forma que a gente se desvia, às vezes. Se Mas você desvia, sabe se que, ilude, né? mas sabe é que a gente, por que que acontece isso? É porque a maioria está nesse processo ainda de inconsciência, de não saber o que está fazendo aqui. O contrário, imagine, vamos falar assim, vamos usar aqui o famoso Pareto, né, 80-20 aí. Então, hoje, 20%, digamos, vai fazer uma hipótese aí, 20% tem conhecimento do que acontece, tem Uhum, conhecimento do que, por que está aqui. 80% não, ou seja, a grande maioria não tem. uhum, Então, a dificuldade de se viver aqui, quando a gente submerge aqui nesse mundo, né, quando a gente vem, reencarna uhum, aqui, então, a grande maioria, ela, digamos assim, é inconsciente. Mas à medida que vai passando o tempo, esses 20% vão aumentando para 25%, e outro cai para 75%, aí 30%, o outro cai para 70%, aí vai 50-50%, aí inverte, aí você tem 80% de conscientes e 20% de inconscientes. O trabalho fica mais fácil. A reencarnação, ela vem de uma forma mais suave. Por quê? Porque a maioria está consciente do que está fazendo aqui, está agindo de forma consciente. Então, é basicamente isso. Nós estamos transformando o mundo à medida que a gente se transforma. A gente transforma a humanidade à medida que nós nos melhoramos como indivíduos e contribuímos. E aí a gente vai. Então, realmente, hoje está difícil reencarnar, e nas próximas aí que a gente vier também vai estar difícil. Mas graças a Deus, né, nós temos aí a vida imortal e o tempo infinito pela frente. Então, a pressa é nossa. é Nós é que verdade, vamos ditar o passo, né? Então, nós vamos estar trabalhando de acordo com do jeito que a gente quer. é Então, nós verdade. estamos exatamente no passo que nós queremos, que nós desejamos. Mas um dia vai mudar isso. Esse 80-20 vai virar 20-80, né? Assim, vocês entenderam, né, o que eu quis dizer. A Sim. maioria vai virar aqueles que estão já mais evoluídos, conscientes do bem, do auxílio mútuo e de tudo isso que a gente viu hoje. E eu acho, eu não sei se você percebeu, mas que de uns, né, nesses últimos anos, essa procura, né, por um entendimento, por um esclarecimento, aumentou muito, né, durante a pandemia. As pessoas estão mais dispostas, né, a, a buscar entender, né, porque tudo que aconteceu foi muito chocante, né, e ainda é. E isso fez com que as pessoas, pelo menos, assim, mais próximas de mim, buscassem mais, entender, pesquisar sobre, né, e acho que já demos uns bons
Um bom aumento nesse número, Luiz. Infelizmente, a gente desperta com, assim, com um balde de água fria, sabe? A gente se É, desperta com dor, né, com sofrimento. A gente ainda sim. precisa muito disso, sabe? A coisa não vem de forma, sabe, tranquila. A gente, por exemplo, não usa o exemplo dos outros e fala, opa, eu não vou chegar nisso. Deixa eu me comportar aqui para que eu não chegue naquilo que a pessoa está passando, né? É verdade. Não, a gente vai e faz igual para ver se o resultado seria diferente e não é. Cai no mesmo problema. Então, se a gente for ver bem, as grandes transformações, elas sempre foram seguidas, quer dizer, não seguidas, elas seguiram assim após uma crise. É E a verdade. pandemia não é diferente. Se ninguém tiver nenhuma observação, comentário, a gente pode fazer o passe coletivo, fluidificação das águas, mas seria interessante se alguém quisesse fazer algum outro comentário aí, né? Contribuir aí com o nosso estudo. Tem alguém anônimo aí, escrito iPhone, né? Que a gente que também é bem-vindo, que pode dar opinião. Obrigado. Sou eu, Eduardo. Desculpe, é a primeira vez. Eu entrei aqui do nada. Me perdoa. Até desculpa, peço perdão. Eu vim Não, conhecer não, não. pela primeira vez. Não, absolutamente. Seja bem-vindo. E é muito Obrigado. bem-vindo. Se quiser, ó, dentro daquilo que você pegou aí e quiser falar, fique à vontade, né? Dentro do tema aí. E os demais também, a gente pode, ainda tem tempo de falar, fazer alguma observação. Eu vou aproveitar então fazer só um comentário. Você consegue me ouvir? Claro, perfeitamente, Ana Paula. Eu vou sair Que, aqui já. assim, eu acho que às vezes a gente está numa ansiedade tão grande para que as coisas aconteçam que a gente fica olhando um horizonte de tempo muito pequeno. E essas coisas, elas demoram muito a acontecer. E a gente não pode perder o conhecimento de que o mundo sempre está evoluindo, que tudo sempre está caminhando para o melhor. Que a gente não existe a possibilidade da gente, nem como sociedade, muito menos como indivíduos, né, espíritos, de regredir na nossa evolução. É só que a gente não consegue enxergar o todo, a gente não consegue enxergar para onde tudo isso está caminhando. E às vezes a gente fica angustiado, achando que as coisas não estão melhorando. Mas elas estão melhorando. Olha só a interpretação que a gente faz hoje do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem muitas vezes algumas palavras que até são mais, vamos dizer assim, pesadas, mas que a gente entende que era de uma época e que hoje a gente já interpreta de um jeito diferente. Então, isso já mostra a nossa evolução. Então, a gente não pode perder a esperança de que tudo está caminhando para o melhor, né? Apesar de a gente não conseguir ver isso nitidamente, às vezes a gente se perder em tudo isso que está acontecendo à nossa volta, que parece que está uma bagunça e a gente quer arrumar e não consegue, né? Mas é que todos esses espíritos que estão aqui estão na sua missão em se melhorar, como você disse, né? Nunca em se piorar, né? Não existe escola que faz o aluno desaprender, né? Alguma coisa que ele já aprendeu. A gente nem consegue fazer isso, né? Então, é só isso, só esse comentário mesmo. Eu acho que é bem apropriado, porque realmente a nossa ansiedade, né, de querer que resolva logo, não cabe, realmente não cabe. A nossa situação espiritual, nosso nível evolutivo, é isso. A gente não tem como ser diferente. A gente está no estágio apropriado ao que nós alcançamos, como indivíduos, como humanidade, porque às vezes a gente acha que é um pouquinho melhor que os outros, e não é, não.
A gente está na média ali, né? Senão a gente não estava nesse mundo aqui, a gente estava em outro mundo melhorado. Então, dentro dessa amplitude aí onde a gente se localiza, nós estamos exatamente no lugar que devia estar. Não dá para reclamar de nada. E nós estamos realmente num processo de melhoria, de contribuir e de uso do tempo a nosso favor, né? Então, vamos segurar a nossa ansiedade e vamos que vamos, né? Eu lembrei do nosso evangelho que a gente faz nas quintas-feiras, Dani, e a lição foi sobre... a lição foi uma mensagem de sanção na instrução dos espíritos. Me lembro que o capítulo, se eu não me engano, foi capítulo 11 e item 10. E ele falou o seguinte, ele disse que isso foi, ele escreveu essa mensagem em 1800 e pouco, não me lembro a data exata, mas ele disse que naquela época nós estávamos melhores que há 100 anos atrás. E nós devemos pensar que mais 100 anos nós estaríamos muito, muito melhores, né? E isso passa a ser um bom ânimo para nós, né? Um bom ânimo mesmo. E a lição do pensamento de vida, eu acho que nos trouxe um alerta muito grande, assim, ela nos incentiva a auxiliar o outro, porque os melhores, os bem auxiliados, na verdade, somos nós, né? Todas as vezes que você auxilia, é você que recebe, né? E isso acho que Francisco de Assis já dizia, né? Dá para receber. Jesus disse isso também, né? Então, a lição foi assim de incentivo para que a gente possa auxiliar, né? E sobre a ansiedade, ela veio bem a complementar tudo isso, sabe, Ana Paula? Realmente é isso, né? Nós queremos tudo para amanhã, né? E nós não agimos de acordo para que tudo aconteça amanhã, né? Nós temos que ter mais paciência e se a gente quer tudo para amanhã, nós temos que agir de acordo, né? E é também aquilo que você falou na lição, esqueci agora, do livro que vocês mencionaram. Pensamento e vida. Pensamento em vida, isso. Que não é, que a gente só vai conseguir fazer essa mudança verdadeira através da caridade, né? No Evangelho aqui em casa até saiu aquela mensagem de Paulo falando que é só através da caridade com amor que a gente consegue realmente sair desse patamar que nós estamos e alçar coisas maiores, né? Então a gente nunca pode esquecer que é dentro da caridade e do amor que a gente vai conseguir essa mudança que a gente tanto quer. Verdade. A gente só Verena, consegue. eu abri aqui o Evangelho, é realmente capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E no dia que nós fizemos quinta-feira, eu até assinalei a frase: amai bastante a fim de ser desamados. Qual né, a importância do servir, né, do amar, do doar, da caridade, como vocês falaram. Sim. E a gente só através realmente, né, do amor, da doação é que a gente consegue caminhar, né? Exatamente isso aconteceu, a gente viu hoje em 3 lições diferentes. Uma no Pensamento e Vida, depois no Fonte Viva, né, nessa lição 122, e agora no Evangelho. Então é isso, assim, a coisa de 2 vias, né? E é sempre o sentimento mais nobre, é o amor, é o auxílio, é a caridade, e tudo assim, oferece e, assim, de forma recíproca, a gente recebe também, né? Muito bem. Acho que agora dá para a gente fazer, né, nossa finalização. Eu vou fazer a vibração, a menos que você gostaria de fazer, né?
Gostaria de saber. Depois não esquece das águas, da água e do... Da Então, hoje é incluir, dia de frutificar a nossa água. Se vocês quiserem pegar se quiserem pegar um frasco de água e deixar aí próximo. um copo, alguma coisa. E falando de amor, nós nos lembramos sempre do nosso Pai, que nos ama incondicionalmente e espera, dando-nos a lição da paciência, esperando que nós um dia possamos alçar a voos mais altos para chegar até próximo dele. Ele está nos aguardando com toda a certeza, desde que fomos criados, envolvendo-nos com o amor, para que um dia pudéssemos sentir esse amor e aprender a amar. Ainda caminhando lentamente rumo a aprender esse amor, a interiorizar o amor em nós, devagar, mas estamos indo com a certeza de que um dia chegaremos lá e que depende somente de nós dar passos mais largos em busca do objetivo maior que nossas almas tanto desejam. E assim, vamos neste momento tentar exercitar o amor, doando um pouco de nós a todos aqueles a quem sabemos necessitar, particularmente aqueles que estão em nossos pensamentos no dia de hoje, como os nossos familiares, os mais próximos, os mais distantes, todos aqueles que sabemos estar doentes momentaneamente da alma e do corpo, e que precisam do amor, do nosso amor e do amor do nosso Pai para se reerguer. Juntemos assim essas forças, a de Deus, nosso Pai, que é constante, mas o nosso amor neste momento, que vamos emitir com toda a nossa vontade, porque ele não é contínuo, mas nesse momento vamos fazer com que ele seja real, pelo menos, para envolver os nossos amados, aqueles que realmente necessitam. E assim também aos nossos amigos, que todos sejam amparados nas suas necessidades. Enfim, nós podemos citar toda a humanidade, que é a nossa família maior, que hoje sabemos passa por dificuldades imensas, principalmente aqueles que não conhecem o amor do Criador para conosco, o amor do nosso irmão maior, Jesus. Esses sofrem mais porque não têm esperanças em seus corações.
que possam eles receber uma fagulha do amor para que possa resplandecer em todo o seu ser e se animarem assim de forças novas. Que o nosso Pai Maior possa derramar as bênçãos de amor por todas as criaturas. Estendamos esse nosso pedido ao nosso Pai, para que possa também estender as mãos benevolentes, cheias de amor, para a natureza, aquela natureza que sofre pelas mãos dos homens. Sejam por guerras, sejam por maldade, colocando fogo que arrasa, que queima as entranhas da terra, do sol. Que o Senhor possa se compadecer dos homens e da natureza também. Hoje, pedimos ao nosso irmão maior que as águas que vamos beber possa ser fluidificada, possa ser energizada com as bênçãos que estamos necessitando, para que todo o nosso ser resplandeça em bênçãos de saúde e paz, de alegria por termos encontrado a doutrina dos Espíritos que tanto nos esclarece, principalmente nos acordando a respeito da vida, mas principalmente dando-nos o exato significado de quem é Deus nas nossas vidas, de quem é Jesus, de quem são os amigos espirituais que nos cercam, de quem são o nosso próximo, de quem é a vida, principalmente, do que é a vida. E assim, agradecidos pela noite de hoje, que encheu os nossos corações de esperanças, nós agradecemos imensamente, rogando ao nosso Pai que possamos estar na próxima semana juntos novamente, para mais uma lição onde a nossa alma vai ser beneficiada com lições imorredoras. Que assim seja, agora e sempre. Assim seja.